Olá, olá! Já chegamos para mais uma edição do seu podcast de eleição. Já chegamos para mais um delas podcast, mais uma conversa e mais uma história para contar e fazer valer a pena a partilha de conteúdos que impactem e ajudem a elevar significativamente a vida de outras mulheres. Na última edição, registramos um feedback muito positivo nas nossas redes sociais. Queremos já aproveitar para agradecer ao apoio que temos recebido nas nossas redes sociais. Cada curtida, cada partilha foi muito significativo para nós. E para você que ainda não curte, nós queremos contar também consigo, isso mesmo. Nós queremos que você vá ao nosso Facebook, pesquise por Delas Podcast, igualmente no Insta e no nosso canal no YouTube. No YouTube, por favor, subscreva ao nosso canal. Recebemos também muitos elogios da nossa última edição por conta do conteúdo e a qualidade de imagem. E como o podcast não é apenas para partilhar conversas, mas também boas coisas que ajudem a elevar os vossos negócios, eu vou abrir agora um momento para falar de algo importante. O crédito daquilo que tem sido a produção e a qualidade de imagem que vocês têm visto é da JB Filmes e Assessoria, isso mesmo. Se vocês pretenderem a cobertura de algum evento, se pretenderem um projeto de qualidade audiovisual, vocês podem sempre contactar a JB Filmes e Assessoria. Hoje estamos também com uma novidade, acho que vocês já aqui perceberam. Nós temos aqui já as nossas canecas personalizadas com o nosso logotipo Delas Podcast. Isto que é também um mérito do nosso parceiro, a gráfica Global Exnob. Nós queremos agradecer a Global Exnob por esta gentileza e queremos também manifestar a nossa satisfação, né? Porque agora nós temos canecas personalizadas com Delas Podcast. Já agora, né, certamente devem estar curiosos para perceber quem temos aqui hoje. Hoje o programa vai ser diferente. Eu sei que todos os outros foram especiais, mas esse vai ser diferente, porque o programa de hoje vai de encontro àquilo que é a essência do podcast delas. Quando nós criamos o podcast no início e anunciamos, o podcast tem uma responsabilidade social muito grande. Nós, todas as mulheres que já aqui passaram, partilharam as suas histórias, conteúdos que têm estado a ajudar outras mulheres. E não obstante a isso, nós hoje decidimos abrir uma exceção. Daí que o programa hoje é meio diferente, porque hoje resolvemos também trazer à mesa e trazer uma história diferente, com um padrão diferente daquilo que tem sido Delas Podcast. Eu creio que vocês já ouviram, isso é uma realidade aqui na nossa sociedade, história de pessoas que têm uma educação com um detalhe muito aguçado. Eu, em particular, já convivi com pessoas do género. Nosso convidado hoje, por conta da sua personalidade e a educação que recebeu de casa, muitas vezes é confundido com uma personalidade que não lhe corresponde. Muitas vezes é confrontado e questionado se de facto tem feito jus àquilo que é o género que lhe corresponde. O nosso convidado de hoje é estudante de Comunicação Social e Imagem, é igualmente criador de conteúdos digitais ligado à moda e é alguém que hoje nós vamos querer perceber melhor como é que é a realidade de ser confrontado, vamos falar diretamente porque é o nosso podcast, ela é confrontada e muitas vezes questionado se de facto faz jus àquilo que é a sua identidade masculina. Hoje vamos conversar com o Rafael de Souza. Rafael, seja bem-vindo ao podcast Delas. Muito obrigado. Está a sentir-se confortável? Estou ligeiramente assim nervoso, mas nada que não possa ser ultrapassado. Minha casa é sua casa, então sinta-se à vontade da nossa casa. Muitas graças, thank you so much. Rafael, nós queremos aqui perceber este dilema, né, que é uma situação que é verídica na nossa sociedade, verifica-se na nossa sociedade. Mas vamos primeiro perceber, né, para os nossos internautas lá em casa, quem é o Rafael? Boa. O Rafael é este jovem que vos fala aqui.
Eu chamo-me Paulo Alexandre Rafael, mas mais conhecido nas redes sociais por Rafael de Souza. Estou com 20 anos de idade, 21 já daqui a pouco, 20 anos de idade mais propriamente, estudante primeiro ano de Comunicação Social e Imagem, como muito bem disseste. E é um jovem multitarefado, muito dinamizado, vamos falar assim. Consigo fazer muitas coisas, eu faço muita Isso é muito coisa. bom. Exato, eu gosto de falar. Eu apresento o Rafael como uma pessoa que gosta de falar, sabe? E este falar atrela-se a muitas coisas. A criação de conteúdo, como também disseste, conteúdos digitais do nicho da moda, que é uma das minhas maiores paixões, se não a maior. Cantar e falar, de modo geral, assim. Acho que esse é o jeito que eu consigo descrever o Rafael. Não, Que ele também é muito... ainda está em fase de Exatamente, desenvolvimento. Boas. desenvolvimento. Mas nota-se que sim, que é uma pessoa que faz muita coisa. Sim. Rafael, nós vamos partir um pouco para aquilo que tem sido a percepção que a sociedade tem sobre si. Exato. Eu consigo olhar para si, né? Quando falaram de si, eu idealizei Rafael, é confundido com alguém que se calhar joga noutro time, né? Como se diz. E então, olhando para si, vejo que é uma pessoa detalhista, ligada à moda. Vamos aqui perceber quando é que começa esse dilema, quando é que começou a ser confundido e confrontado com uma personalidade que não correspondia à Não sua. corresponde. Olha, tu queres no sentido de periodização ou que vou falando até chegar ao ponto em que as pessoas começaram literalmente a invadir? Sinta-se à vontade. De onde dá começada, né? Como se diz. Sim. Conta-nos quando é que tudo começou. Como é que tudo começou? Olha, eu fui uma criança muito desleixada. Em contrapartida, muito cuidadosa. Eu sempre fui um rapaz mais cuidadoso. Em meio a vários rapazes que que quisessem ou entrar para uma brincadeira mais bruta e ser mais rude, assim, do jeito que o homem é padronizado, eu era o mais reservado, que queria estar mais sentado no meu canto, sei lá, ouvir músicas ou ainda ler revistas. Ok. Vamos começar por aí, a ler revistas. E por muito tempo, desde mais pequeno, nunca fui tão aceite em meios de rapazes. Ok. Porque eu era o menino que falava fino, porque eu tenho uma voz afeminada assim mesmo já desde a tenra idade. Eu era um menino com a voz afeminada e que se cuidava muito, que não se propunha nunca a ir por futebol e cair por chão e se aleijar, Ok. e que não estava pronto para correr e estar dentro de brincadeiras brutas, e o que era muito detalhista, muito no seu canto, muito reservadinho. Então os rapazes das escolas onde eu passei, e também do seu familiar, assim, primos distantes, e não só, sempre me olharam com olho assim, não. Não pode. Não Alguma coisa aí não bate certo. Se quiser ser nosso amigo, tens que ser bruto, falar bruto e não sei o quê. Já disseram diretamente isto? Já, assim. E qual era a reação? E pior. Que efeito é que isto causava para si? Olha, quando mais pequeno, miúdo, assim, digo, propriamente 12, 13 anos, eu chorava muito. A minha mãe, inúmeras vezes, teve que ir até a escola, e a minha irmã, então, se fala, para irem à escola e discutirem com alguém que supostamente falou alguma coisa que me deixou desconfortável. E até vou mais além, professores, sabe? Professores, assim, na sala de aula, ele já joga uma questão e depois direciona para mim e fala, vai, Paulo, o que é que tu achas disso? Fala sobre isso. O que é água, por exemplo? E lá quando eu vou falar água, é isso, o professor depois fala, Paulo, tens que falar como homem. A voz, então, água. Já fui. Isso beliscava um pouco o teu emocional. Beliscava muito. E naquela altura eu chorava muito. Mas eu estou a falar mesmo chorar a sério. De verdade. Ficar mal. Do nível de sair para a sala de aula e falar, eu vou para a casa de banho e já não voltar. Mas em contrapartida fui um dos melhores alunos em toda a escola onde eu passei. Muito bom. Mas, Ok. de falar que eu vou para a casa de banho e não voltar mais por me sentir confortável lá, onde não tinha ninguém a olhar para mim e onde eu podia ser o Paulo, o menino calmo que estava sempre na dele e não ser um rapaz que eles queriam que eu fosse. Então sempre me deixou muito nesse lado. Mas agora hoje, assim, mais crescido, eu consigo dinamizar mais isso. Pelo contrário, eu passo sempre por cima exatamente, consegues te posicionar e resolves a situação da melhor maneira. Consigo me posicionar e falar que não, as coisas não são bem assim como vocês acham e vocês não têm também a liberdade de invadir assim o meu espaço e falar que eu tenho que ser assado e cozido. Então as coisas são isso. Desculpem a vossa também a desinformação, mas não é isso.
Olha, Então, eu aí consigo vem um mais. ponto fundamental. Acha que, de certa Exato. forma, este ataque que a nossa sociedade apresenta para pessoas como o Rafael, que tem Exatamente. uma postura, uma educação mais delicada, Mais delicado. deve-se à falta de conhecimento? Exatamente, totalmente, totalmente. Eu acho que tem uma coisa que vai para além dos padrões colocados na sociedade, que é o pai em si. Tá, mas estás a falar, pai, o que o pai tem a ver com isso, Rafael? Uhum, Pronto, pais geralmente projetam seus filhos. Ele exatamente. sabe que a minha mulher está grávida e vai ter um rapaz, e a mãe também, os pais, de modo geral. Os Uhum, pais sabem, eu tenho um bebê a caminho, se for um rapaz eu quero que o meu filho seja isso. Se for uma menina, eu quero que a minha filha seja uhum. isso. Eu acho que o erro começa a partir daí. Porque quando essa criança vem ao mundo e começa a crescer, não sei o que, eles querem projetar aquele filho para isso. Então já vão dizendo, meu filho vai ter que ser isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo. E posteriormente se deparam com uma realidade totalmente diferente e que afronta até certo ponto as famílias, de modo geral. Fora ainda a sociedade, ainda estamos a falar de seu familiar. Seio E que familiar. afronta, você vê que. E até nem é sobre os trejeitos do teu filho. Estamos a falar de um assunto assim abrangente. É o Uhum. filho que não. O pai queria que ele fosse um jogador e que vai ser um empresário. A mãe queria que a filha fosse uma miss, que vai ser uma motoqueira. Aí vai escolher uma outra. Exatamente. E por aí vai. Então, eu agradeço muito aos meus pais. Muito mesmo. Uhum. Porque, embora nossos pais tenham uma mente mais retrógrada, pensando de um jeito mais diferente, eles souberam lidar muito bem comigo e os meus irmãos, da melhor forma possível. Então, eu falo que os meus pais não me projetaram, eles me tiveram, e ponto final. E quando eu fui crescendo, eles foram tá sempre aí, passo a passo. E eu também acredito até certo ponto que seja pelas situações que eu passava, né? Que eles já aprenderam a lidar assim comigo. Mas eu tenho pais que sempre disseram, olha, você faz o que você quiser. O Uhum. papai entende que talvez isso aqui não gosto, mas nem estou falando de outras coisas, de tipo Ok, é detalhes mesmo. assim, Ok. Então, mas você faz o que você quiser. Queres fazer esse curso, faz esse curso. Queres fazer isso, faz esse. Desde que não faças mal e não sejas rude com ninguém. Os meus pais prezam muito por educação. Então, assim, eu estendo isso para a sociedade, que eu acho que as pessoas têm o costume de projetar muitos filhos e depois se deparam com uma realidade diferente. E por um outro lado, quando projetam os filhos nascem, vai o projeto deles que eles fizeram para os filhos está a dar certo, mas os filhos levam as mesmas crenças que os pais. Então, se o meu pai me disse quando eu era pequeno que eu só tenho que andar com homens másculos, brutos, então todos os amigos que vierem até mim e que os meus filhos posteriormente vão ter que ser assim. Assim Então também. eu que venho de um pai que me disse, tu és livre para escolher com quem tu queres andar, desde que não faças as coisas erradas e tudo mais, eu vou querer passar isso para toda uma geração que vem depois de mim. Eu quero que os meus filhos sejam seres humanos prudentes, homens e mulheres consciencializadas, bem discernidas e que sabem que há diferenças na sociedade. E que, tipo, existem homens afeminados na sociedade. Mas, Rafa, homem afeminado, o que é isso? Eu ia questionar como é que rotular homens. O que é para si isso? Um homem Detalhe aqui afeminado. um bocado este detalhe. Tá, o que é um homem afeminado? Um homem afeminado é um homem com trejeitos femininos. Uhum. Simples assim. Mas Acha que tem a ver com a genética ou é simplesmente questões de detalhes pessoais que a pessoa escolhe? olha, em alguns casos, porque eu estudo muito sobre isso, muito, Ok. para ter propriedade de fala mesmo, Boas. em alguns casos é questão de genética. Uhum. Porque há famílias que os homens todos têm a voz muito feminina. Exatamente. E ser afeminado também parte muito disso. É abrangente. É os trejeitos, o jeito de falar, é o jeito de pensar até também, e o jeito de se posicionar na sociedade. Então, um homem afeminado é um homem com trejeitos femininos. Muito detalhista, cuida muito de si, porventura tem a voz afeminada, olha para as coisas de um jeito mais, eu costumo falar, humanizado, ao invés de feminino. Uhum. Humanizado, fala mais com as pessoas de um jeito aberto e que não é muito rotulado ou padronizado, percebe? Edna? Que não é muito padronizado, que é um homem fluido, vai. Certo. Então, este é o homem afeminado, diferente do homem másculo. E do mesmo jeito que existem também mulheres másculas, que brutas Tem assim estilo mais. Exatamente. E eu até, a princípio já, eu falo muito, me perdoa, mas a princípio já eu gostava de falar que isto é a em contrapartida do sistema social. Uhum. Porque
estabeleceu-se toda uma padronização sobre os homens e as mulheres, que elas têm que ser isso e eles têm que ser aquilo. Se não houvesse isso, não existiam homens afeminados, só existiam Seria homens. homens e mulheres e simplesmente E ponto isso. final. Está a entender exatamente, né? Exatamente. Seria exatamente isso, porque o homem é o homem, a mulher é a mulher, não tem. Mas como foi imposto que os homens têm que ser másculos e as mulheres femininas, então quando há rapazes como eu e mulheres como as mulheres másculas, há esse contraponto, há essa confusão, há essa disforia social, que eu não acho que exista disforia social alguma. Eu acho que as pessoas são pessoas, de um modo geral. E surgem essas coisas assim que baralham as pessoas e depois vêm as suas crenças e causa toda essa confusão. Boas. Nota-se que o Rafael está muito bem informado, né? Nota-se que também passou por um processo de posicionamento, erguer-se na sociedade De fato. e se calhar, não sei se já terminou, mas a fase de descoberta. Exato. A parte disso, Rafael, eu gostava de saber se sobre toda esta informação que recebeu e tem agora conhecimento, em algum momento em que sofreu algum ataque na altura, como é que, será que aquilo na altura beliscou um pouco aquilo que é a sua identidade, a sua personalidade? Será que em algum momento sentiu-se perdido dentro de si? Como é que foi este processo? É importante falar sobre isso porque está aqui o Rafael hoje a, de certa forma, a representar várias pessoas nesta situação. Exatamente. Como é que foi para si este processo? Eu nunca me vi abalado diante dessa situação. Nunca. E te falo de um rapaz que cresceu sozinho. Eu cresci só, eu e a minha irmã. E a minha irmã, ela é mais velha, ela está com 23 anos de idade e ela tinha toda uma vida com meninas. Você sabe como as meninas são. Então ela tinha primas e não sei o quê. Eu era muito recluso, ficava com a minha mãe enquanto a minha irmã ia passar férias, então cresci sozinho. Já agora quantos filhos são? É o único rapaz? Não, depois de mim vem um outro rapaz. Ok. Todos somos 5. Boas. Exato. Todos somos 5, são 3 meninas e 2 rapazes. Eu sou o primeiro rapaz. Ok. Aí eu nunca me senti abalado, nunca. Eu sei o que sou, eu costumo falar sempre assim. O Rafael sabe o que ele é, eu sei o que sou. Independentemente se quantas pessoas vão vir para falar que o Rafael é assado e cozido, que falem, mas são só falas. O Rafael sabe o que ele é. Então, quando tu és muito cheio de si, não no sentido de ser egocêntrico, egoísta, não, mas saber de quem tu és, exatamente, poucas vezes te abala. Mas eu era uma criança vulnerável, né? Por muitos momentos eu me sentia abalada. É aí que eu queria chegar. Exato. Se algum momento já sentiu alguma vulnerabilidade. Sentiu-se perdido ao meio à sociedade. Como toda e qualquer criança, o questionamento era, será que eu sou errado? Tá tudo certo comigo mesmo? Porque não é uma, não é duas, não são 3 pessoas a falarem. Será que eu é que sou errado? Como é que confrontou isso na altura? Isso surge como? Eu costumo falar que sou uma pessoa muito curiosa. Não costumo, as pessoas falam. Eu sou muito curioso. Então, eu não consigo tratar de uma coisa sem pesquisar sobre ou ir atrás. Então, eu, quando parei e vi, eu gostava muito de ler, muito curioso, eu disse, talvez eu possa buscar respostas para tal pergunta. Então fui investigando, me deparando com vários homens na sociedade que são afeminados. Isso que é propriamente atores, cantores, pessoas que trabalham com arte, de modo geral, que também tem todo um estigma estabelecido por pessoas que trabalham com arte. Então eu fui fazendo esse laboratório e entender que não sou errado. Existem outras coisas erradas assim. Talvez as pessoas que estejam desinformadas. Então, até este ponto em que o Rafael se encontra com 20 anos de idade, a minha missão é informar as pessoas, consciencializá-las e torná-las bem mais discernidas e entenderem que isto é uma sociedade formada por todo tipo de gente, por todo tipo de corpos e etnias. Então as pessoas têm que estar cientes que a partir do momento que abrem a porta de sua casa, que deixam as pessoas parecidas com elas na rua, mesmo dentro de casa, às vezes o teu irmão é uma coisa, você é outra. A partir do momento que ele põe, que tu vais colocar o teu pé na rua, vais encontrar 1001 versões de uma pessoa. Uma pessoa magra, uma pessoa gorda, uma pessoa que gosta daquilo, uma pessoa que gosta daquilo, uma pessoa que gosta de homens, uma pessoa que gosta de mulher, e por aí vai. Então, tá entendendo? Então, eu já cresci até com esse pensamento. E uma coisa que eu vou já também desmistificar aqui de forma breve, é que muitos homens, por se posicionarem para a sociedade, porque eu já vi muitos homens a falarem também sobre isso abertamente, por se posicionarem na sociedade, falarem sobre isso, sobre a existência de homens afeminados, são colocados também numa posição de que não gostam de pessoas que são, gays e lésbicas.
Tá entendendo? Então, ele está-se a mostrar e a se posicionar para falar que não, eu sou só afeminado. Então, provavelmente, ele não gosta daquilo. Até não é questão de não gostar. No fundo, a pessoa não gostar mesmo. Até certo ponto a pessoa não gostar, né? Mas não é sobre eu detestar, é sobre me posicionar e vos fazer entender que são duas coisas totalmente diferentes. Eu apoio as causas, não sou contra, nunca serei contra, porque é exatamente isso que eu defendo. Eu defendo pessoas que são diferentes de outras pessoas e não seria diferente com pessoas assim. Então é bom já desmistificar isso, que a pessoa por se posicionar e falar que eu sou afeminado e não sou gay, não quer dizer que eu odeio os gays, longe de mim. É porque eu quero falar o que eu sou, quero desmistificar o que eu sou, que é para não ser colocado numa outra posição, porque as pessoas são o que são. E é detestável quando te colocam dentro de uma caixa que não tem nada a ver contigo. Então é muito sobre isso. Espero ter respondido a tua pergunta. Exatamente. Não, estamos aqui entre nós a fazer comunicação social e estudantes de comunicação maioritariamente são pessoas que falam bastante. Já agora, Rafael, teve em algum momento da sua vida, a par dessas situações e do confronto social que recebe, alguma situação, algum constrangimento ou prejuízo que marcou-lhe imenso? Aí tem tantos. Inúmeros. Podia citar alguns. Eu acredito que ainda tem muito por ver. Algum que lhe marcou mais? Um que me marcou. Eu passei nos segundos para estar aqui hoje, né? Tem que escolher, são bons mesmo. Mas um assim que me marcou. Se calhar na escola, se calhar eu acho no seio familiar ou ainda na igreja, em algum meio social. Eu vou patentear duas. Uma na igreja e outra na escola. Porque, tal como os psicólogos e psiquiatras falam muito, os traumas começam muito desde a tenra idade. Na escola, eu lembro de uma vez, na educação física, isto foi na 7ª classe, 8ª, e na educação física formava-se um time de futebol. Não, minto, no médio. Formava-se um time de futebol para a educação física e todos os rapazes escolheram as equipas. As equipas foi 10 aqui, nem era 11. Foi 10 aqui, os guarda-redes está tudo certo. E restou eu. E eram 2 turmas, detalhe, eram 2 turmas. E eu restei, mas não era porque eu não me candidatei para estar aí, longe disso, era porque ninguém me escolheu mesmo. E quando a professora questionou, porque eu tive bons professores até certo ponto, graças a Deus, a professora disse, então, mas não inseriram o Paulo por quê? Professora, ele é menina. Assim mesmo. Assim, não mediram. E não foi uma pessoa, foram várias. E tipo, enquanto um falava, os outros faziam reverb. Tipo, um falou, ela é menina, e os outros. Meu Deus, e como é que lidou com aquilo na altura? Como é que aquilo caiu para o Rafael? Com quantos anos já agora na altura estava? Eu acho que na altura eu estava com uns 15 anos. 14, 15 talvez. Sim, me falhar um pouco. Mas é nesta idade aí. É importante falarmos sobre isso. Porque sim. Há muitos jovens na nossa sociedade. Sim. Parece ser um caso isolado, mas é uma situação que é real na nossa sociedade. Muito real. E o podcast tem essa responsabilidade. O Delas Podcast quer trazer à mesa assuntos que nós podemos tornar a sociedade melhor do que encontramos. Exato. Precisamos falar sobre esses assuntos para que, de certa forma, hajam soluções, para que, de certa forma, como está aqui agora o Rafael a explicar, hajam respostas, hajam testemunhos daquilo que é esta realidade. Exato. Como é que foi para si naquela altura, 15 anos, os colegas ao te bom som a dizerem que, a confrontarem mais uma vez a sua identidade de gênero, exatamente. Foi péssimo. Estrondoso. Exato, mais uma vez a chorar? Meu Deus. Não, mais incrível que pareça, não foi. Não foi. E mesmo por mais incrível que pareça, porque perceba, depois desse todo cenário, eu disse à professora, não, professora, está tudo bem. Depois eu faço um exame, e a professora depois disse, não. Então ele vai ter nota, e vocês vão ter que lutar pela vossa nota. Então ele já tem 20. Ele vai passar e vocês é que vão ter que lutar pela nota. E eles mesmo assim cheios desse, tá bom, professor, não faz mal. Como ele mete aqui nem vai marcar só nenhum golo e tudo mais. Mas eu fiquei muito mal, muito abalado. Porque mexeu eu sentei, muito com o seu emocional. Muito. E eu tive que aturar aquilo, eu tive que sentar aí e assistir aquilo acontecer. E aí, às vezes até eu tentava correr atrás da bola só para, tipo, quando sair do campo e a pessoa vai buscar, sabe, repelirem mesmo a tua presença aí. Eu me senti muito mal. E aquilo continuou no mesmo dia. O que aconteceu? Eu ia de transporte, meus pais pagaram transporte por causa da distância.
Ao subir no transporte, aquilo piorou Continua. ainda mais. Os rapazes que estavam no campo passaram para lá, levaram lá e fizeram daquilo uma conferência, um tema. Estavam tipo, querem meter o Paulo. Já viram só nos fazer só passar vergonha e não sei o quê. E eu a ouvir tudo aquilo. Mas eu lembro muito bem que eu cheguei em casa, eu estudava no sistema diurno, era de manhã até à noite. Uhum. Cheguei em casa e a minha mãe reparou que eu não estava mesmo bem. Não estava mesmo bem. Como é que é já agora a comunicação com os seus pais? Eles são incríveis. Meus pais são... Posso mandar um beijo para eles, né? Esteja à Um beijo vontade. diretamente do coração dos meus pais. Boa. E a senhora Maria, o senhor José O Manuel. papel deles tem sido bem desempenhado. Incríveis, incríveis. Eu falo que os meus pais são seres muito bem discernidos. Eu que se fala muito, filhos são reflexos dos pais. A personalidade dos filhos são os reflexos dos pais. Acredita. Os meus pais são seres muito bem discernidos e que sabem como as coisas são. Uhum. Então, eles são os meus pais, eles me conhecem muito bem, até às vezes admiro, a minha mãe me conhece tão bem, tanto mais do que eu. Ela consegue perceber quando é que está bem, quando é que não. Não. Então, ela sempre teve essa conversa muito comigo. Uma vez, só para poder enfatizar como é a minha relação com a minha mãe, uma vez eu fui pagar eu sempre tive o cabelo grande, desde mais pequeno. Aí eu fui para a escola, depois das férias, eu voltava para a escola e fui com o meu cabelo grande, já estava assim, tinham mandado cortei, mas ainda estava grandinho. E cheguei eu e mais o rapaz passou. Eu ao entrar, os guardas já tinham interpelado, o cabelo não sei o que, mas um deles era meu tio, como se diz na gíria, era bem fixe. Deixa-me passar. Mas a senhora da secretaria viu me passar. Ela me chama. Já achei estranho. Mas a minha propina está paga. Entro. Botar não sei o que, o teu cabelo está assim, porque eu disse, mas estou a voltar agora de férias, eu prometo que eu vou ao barbeiro, vou endireitar, porque eu sei que é um regulamento da escola. Mas eu digo, os outros dois rapazes passaram. Ou outro menino, sim. Por que só eu que estou a parar? A única coisa que ela me disse foi isso. Para de estar a falar assim como uma menina. Só de te ver assim a falar já como uma menina, já está a me irritar. Então para mesmo já, assim, ela não me deu esforços. E as outras secretárias que estavam lá já olharam para ela com uma cara de o que tu estás a fazer, senhora? Já quase falei o nome dela aqui, mas ela merecia mesmo ser exposta, mas enfim. As outras secretárias olharam para ela, o que estás a fazer? E ela continuou. Pensas que ela... Não parou. E ela, já está assim, já és tipo uma menina, queres mais deixar o cabelo crescer? Você vai dar trabalho. Eu olhei para aquilo, em fração de segundos, eu comecei a chorar muito. As senhoras que estavam na secretaria tiraram-me de lá e eu tive que voltar para casa imediatamente. Tão pouco eu chego, tento mentir, contornar a situação, mas a minha mãe sabia que aquela hora não era para eu estar já em casa. Ela falou, o que é que se passa? Algum colega falou alguma coisa? E eu disse que não, foi pior dessa vez. Foi uma senhora, minha mãe saiu daí, enfurecida. Chegou na escola, mas graças a Deus eu tenho pais muito bem discernidos. Ela chegou lá e ela não foi bruta com ela. Ela chegou e ela disse, eu quero marcar uma audiência com a senhora, o subdiretor, o diretor, para amanhã. Mas para amanhã, pontualmente às 9 horas. E conseguiu. Eu brinco com a minha mãe. Ela vai toda certinha, mas o jeito que ela fala já, né, impõe respeito. E dia seguinte consegui. No dia seguinte estávamos lá em prontidão, pontualmente. A minha mãe chegou lá e eu até estava para ir para o barbeiro. Ela disse, não vais cortar o cabelo. Vais com o cabelo assim. E chegamos lá na reunião, não sei o que. Ela disse, eu vos peço encarecidamente que não deem voz a essa senhora. Porque tem várias testemunhas e sabem exatamente o que é que aconteceu. Então nós estamos aqui para tratar exatamente do que aconteceu. Então eu quero que a senhora me ouça muito bem. Essas foram as palavras da minha mãe. Eu quero que a senhora aceite as diferenças da sociedade, aceite que existem várias pessoas. O meu filho não é exatamente o que a senhora pensa que é e nem que ele fosse. Eu gostaria que você lhe tratasse assim. Vocês lidam com inúmeras crianças aqui, e jovens, e não só. Então vocês têm que saber exatamente o que vão falar, como vão falar e o que vão fazer. Eu conto essa situação porque para tentar entender que muitas mães nessa posição poderiam não querer dar a mão à palmatória, porque iam falar, talvez ela tenha razão. Meu filho é o que é o errado e ele está assim, fica difícil ter que lhe defender. Não. E ela foi lá e ela falou que tinha que ser dito e o que estava errado. Ela disse, tu não vais tratar o meu filho assim, não hoje, não amanhã e nunca. E eu exijo a tua admissão.
E porque ela já tinha um histórico péssimo, e não só com situações parecidas às minhas, com outras também, propina e tudo mais, mas isso não vem ao caso agora. Então este é o reflexo que eu tenho dos meus pais muito defensores e que me ensinam a entender a dinâmica da sociedade. E também digo uma coisa, os meus pais, quando me perceberam que eu era um rapaz diferente, eles me ajudaram a estudar sobre, pesquisar sobre, que é para poder se posicionar. Porque uma pessoa sem entendimento da situação não tem como se posicionar. Facilmente perdida. Exatamente, tu não vais entrar num debate sem saber falar o que é água, e o debate é sobre água. Exatamente. Então meu pai disse, tá bom, tu sabes o que é que tu és exatamente, né filho? E sei, então pesquisa sobre. Estás a fazer comunicação e és um jovem bem discernido. Já agora a escolha do curso. Comunicação social e imagem. Acho que está pincelado no meu rosto, né? Ok, gosta de moda, gosta de falar. Exatamente. A moda e comunicação é uma indústria muito diversificada, é muito comunicativa, então tudo que está atrelado à comunicação eu gosto. Por isso também que eu gosto de cantar. Ainda tem a parte da música. Da música, então a escolha foi exatamente também por essa, e muito mais por esse lado também, de informar mais as pessoas. Eu acho que o campo de comunicação de Angola é muito bem preenchido, ótimos profissionais, mas precisa de profissionais diferentes. Rafael enumerou aqui muitos pontos essenciais. Respeitar a diferença, falamos um pouco da experiência viva, de como é que lidou, de várias situações sociais. Vamos agora, né, já que apresentamos o testemunho, e certamente há muita gente a ver e a identificar-se com aquilo que é a sua situação e de outras pessoas. Que tipo de sociedade é que gostava de ver? O que é que podíamos melhorar e quais são os conselhos, de forma mais resumida, que deixa para, de certa forma, contornarmos esta situação? Olha, Edna, tudo o que eu mais quero é que eu vou trabalhar, ajudar outros profissionais que tenham a mesma consciência, a mesma linha de pensamento parecida à minha, é que sejamos que tenhamos uma sociedade mais consciente, bem discernida. É tudo. E muito mais respeitosa. O respeito, o bom discernimento e a consciencialização são 3 poderes assim fundamentais para uma sociedade impecável. Acredita em mim, porque uma pessoa respeitosa, ela sabe os limites quando vai se dirigir a alguém. Uma pessoa consciencializada, ela sabe do histórico e o campo vago que é uma sociedade que composta por inúmeras personalidades. E uma pessoa bem discernida sabe o que falar, quando falar e com quem falar. Tá entendendo? Então eu quero uma sociedade mais consciencializada, mais respeitosa e bem mais discernida. Uma sociedade formada de homens e mulheres que saibam que o mundo não é deles e que eles não são o padrão, o espelho do mundo. Existem muitas pessoas diferentes, inúmeras. E que além de mim, um homem que se diz mesmo afeminado, há homens muito mais afeminados do que eu. E que talvez eu vá desconhecer, que quando eu vá olhar vai falar... A sério? A sério? Estás a entender? Essa é a dinâmica da sociedade, mas cabe a mim ser bem discernido e consciencializado de saber que é uma pessoa diferente de mim e eu tenho que saber como me dirigir a essa pessoa, tenho que saber o que é que eu vou falar com essa pessoa e ser respeitoso acima de tudo, porque eu acredito que quando tu não sabes de uma coisa, é bom você falar também mesmo, assim mas tens que ver o jeito que vais falar, né? Uma pessoa saber quando nos dirigir e o que falar a outra pessoa. Então eu vou chegar, Edna, eu gosto tanto do teu jeito, tu és muito diferente e eu gosto disso. Como é que tu te reconheces? Eu gosto de ti. Eu ouço muitas pessoas a falarem muitas coisas, mas eu queria ouvir de ti. Isso é um jeito muito curioso e respeitoso de perguntar quem tu és. Assim mesmo. E eu vou te falar, olha, eu sou um homem afeminado, só que as pessoas tenho um hábito de achar que eu sou gay só porque eu gosto de moda, eu uso muitos anéis, eu cuido muito do meu cabelo, cuido da minha roupa, então pensam assim, aí você vai tirar as suas conclusões, mas numa primeira instância vai falar, não liga, deixa estar, mas eu tenho o meu conceito na minha cabeça, mas eu também acho que homens tinham que ser assim, mas está tudo bem. Foi uma conversa saudável. Individualismo. Precisamos melhorar. Totalmente. Respeitaram-se mutuamente. Está tudo bem. Agora, eu também falei isso em tempos como amiga. Em tempos não, semana passada. E eu falei exatamente sobre isso. Tem uma diferença em respeitar e aceitar. Eu vou te respeitar. Eu respeito a Edna como ela é. Mas eu não te aceito. E não preciso também te falar na tua cara que eu não te aceito. Aí é onde entra o bom discernimento. Exatamente. Não preciso falar na cara da Edna que eu não aceito. Mas eu vou te respeitar. Mas não te aceito.
E tá tudo bem, essas diferenças. Do mesmo jeito que, eu não respeito um homem, os homens brutos. Eu não respeito também. Eu não aceito homens brutos, másculos demais que batem em mulheres, porque muitas das vezes a sociedade espelha o homem Com músculo uma como figura agressivo. com O homem muita tem bravura. muita bravura. O homem tem que ser agressivo. Não é. Eu até falo no meu pai, papá, você não é homem, então. Você mesmo não é homem, você tá paiado. Se eu tô paiado com essa voz e esse jeito, você tá mais perto do que eu. Então, você não é um homem bruto, porque o homem tem que ser bruto, o homem tem que bater a mão na mesa, tem que falar isso e aquilo. Então o homem tem que ser assim. E agora, a diferença entre eu respeitar e e aceitar isso entra exatamente aí. Eu não respeito eu não aceito um homem muito bruto que bate em mulheres, não sei o quê, mas eu respeito. Respeita. Tá tudo bem, é o jeito dele. Eu vou ter que aprender a lidar com ele de um jeito ou do outro. Precisamos aprender a lidar um com os outros. Longe de mim, exatamente. E precisamos aprender a gerir também o tempo. Porque a conversa está a ser fantástica. Muito boa. Está a ser muito bom porque aqui no podcast e quando falamos sobre trazer-te aqui, nós olhamos boas. É um assunto que precisa ser trazido à mesa. Precisa. É um assunto que, mais do que nós observar, tirar ilações, precisamos trazer alguém que vive isso e que possa explicar como é que é esta realidade. Exatamente. O Rafael está ligado também à comunicação social. Sim, sou. A experiência certamente deve estar a ser boa, porque é uma pessoa que gosta de falar. Incrível. Para finalizar, eu gostava de perceber como é que olha para a comunicação social no nosso país. Qual é a comunicação que temos e qual é que gostava, ou qual é o aspecto que gostava de ver melhorado na nossa comunicação social? Olha, ainda considero a nossa comunicação muito introspectiva, muito individual, sabe? Ok. Pouco dinamizada. Eu ainda considero isso, ainda acho que é isso. Graças a Deus já está mais evoluída, já vejo Melhoramos pessoas, em alguns aspectos. exatamente, pessoas mais fluídas, que falam sobre assuntos mais diversificados, mas ainda tudo muito rotulado. Se bem que nós que trabalhamos com comunicação sabemos que há requisitos a cumprir quando se vai dar uma entrevista, quando se vai fazer uma entrevista, quando se vai aparecer, de modo geral, né? Mas eu ainda acho a nossa comunicação muito introspectiva e devia ser mais dinamizada, mais fluida, mais aberta, mais informativa, uma comunicação que chegasse para todo tipo de pessoa, uma comunicação que fosse viável para toda e qualquer pessoa, não muito padronizada, não só para as pessoas que querem tratar mais sobre assuntos formais, nem muitos muito entretenimento também não. Uma diversidade, né, dentro da comunicação exatamente, social. Uma comunicação viável para todo mundo, que qualquer pessoa possa acessar, tanto os membros da comunicação, tanto as pessoas informadas, telespectadores e por aí vai. Então eu acho que a nossa comunicação é ligeiramente introspectiva, é só trabalhar mais nisso. Boas. O Rafael está a trabalhar para isso. Boas, isso é muito bom. Senso de responsabilidade pela área em que está. Está a ser uma conversa fantástica. Muito. Vamos avançar para um padrão já aqui no nosso podcast, que é o jogo de palavras. Boa. Normalmente eu lhe digo algumas palavras e vai descrever o que é que aquilo significa ou o que é que cada palavra representa para si. Vou começar com uma boa palavra. Tá. Gostava que me dissesse o que é para si o amor. Ou seja, um amor para o Rafael. Um amor para o Rafael. Quem é o amor do Rafael? A mãe, o pai? Quem é? Vocês vão se bater de rir mais. Família e moda. Ih, meu Deus. Gosta de moda? Eu gosto muito de moda. Muito, muito. Eu sonho. respiro moda. Sonho ser um cantor internacional muito famoso. E ser um ótimo profissional. Já agora, qual é o estilo que faz? Eu canto tudo. Tudo mesmo. Desde R&B a É versátil. É, versátil. Uma referência. Uma pessoa específica? Pode ser. Tem mais de uma referência? Tem. São várias. Duas, então. Prometo-lhe duas. Duas. 3, está bem. 3 referências. Estamos a brincar, esteja à vontade. Quais são as suas referências? Tá bem. Eu vou... Tem como dividir, tipo, uma internacional, uma nacional? À vontade. Referências do Rafael. Referências do Rafael. Eu vou ser bem objetivo. Meu pai, primeiramente, uma grande referência. Boas. Os meus pais, já. Ponto 1. Os meus pais são uma grande referência. Olivier Helsing, que é o diretor criativo da Balmain. Ok. Exatamente, diretor criativo. Ele é incrível. Muito bom, muito bom. E... mas quem? Uma grande referência para mim. E tanta gente, meu Deus. Ok, ficamos com estas. Tá, fica só. Para finalizar, um trauma. Ser excluído.
do meio de amigos na altura escolar. É um grande trauma. Eu trago até isso hoje. É muito difícil fazer amigos. As pessoas até falam comigo, eu interajo muito bem, mas eu ainda fico muito... Ainda fica muita eu já chego no exclusão. meio de meninas e rapazes, no meio de amigos, e já chego com os pensamentos de reprimido, que eles primeiramente vão olhar para a minha roupa, vão falar que eu sou muito diferente, vão falar da minha voz, então não quero ser amigo daquela pessoa. E até quando chega pessoas até me querem ser de fato amigos, eu falo, tu não queres ser meu amigo? Só estás a fingir, só para saber exatamente o que eu sou, provavelmente. Mas não, então esse é o trauma. Época escolar, grande trauma. Boas. Yeah. Eu amei ter-te aqui, Rafael. Já acabou. Uma pessoa... o tempo aqui voa. O tempo voa. Mas foi fantástico. Obrigado. Porque é um tema que precisa ser abordado. Sim. Precisamos de ouvir mais pessoas como Rafael, pessoas que vivam esta situação. E precisamos aqui no podcast de continuar a cumprir a nossa missão, que é de construir uma melhor sociedade, partilhar histórias que ajudem e impactem a vida de outras mulheres. Com isso, para dizer que estamos mesmo na reta final desta edição do Delas Podcast. Nós queremos continuar mais uma vez a contar com vocês nas nossas redes sociais. Queremos também, Rafael, né? Podem já segui-lo nas suas redes sociais também. Queremos que vocês continuem aqui ligados a nós. Queremos mais uma vez agradecer ao nosso fiel produtor ou a nossa fiel produção da JB Filmes. Queremos também mais uma vez agradecer aqui à Global X-Nob por esta regalia. E queremos colocar desta forma um ponto final e contar com vocês na próxima edição. Até já! Sigam as minhas redes sociais.